Então vamos lá. Uma coisa importante a ser observada são os ciclos de operações. Esses ciclos de operações, eles se estabelecem em basicamente 4 níveis. O ciclo de pedido do cliente, o ciclo de reposição, ciclo de manufatura e ciclo de aquisição. Tá? Eu coloquei aqui ao lado uma outra figura que correspondem aos mesmos ciclos. Mas na literatura convencional sobre cadeias de suprimentos, é mais comum você ver você encontrar esses nomes. Então, ciclo do pedido do cliente, ciclo de reabastecimento, que seria o correspondente ao ciclo de reposição, ciclo de fabricação, que seria correspondente ao de manufatura, e o ciclo de suprimentos, que seria correspondente ao ciclo de aquisição. Ok? E aqui estão os atores. Então, dentro de cada elo de ligação entre o fornecedor e o fabricante, eu tenho um ciclo de suprimento. Entre o fabricante e o distribuidor, eu tenho um ciclo de fabricação. Varejista, ciclo de restabelecimento. Cliente, ciclo de pedido do cliente. Tá? Vamos dar uma olhadinha em cada um deles, porque vale a pena. Esses ciclos, eles são críticos no que diz respeito ao projeto de uma cadeia ou à reestruturação. Quando nós falamos de projeto, não é só você iniciar uma nova cadeia de suprimentos, mas também reestruturar uma que já existe. Então, esse ciclo de pedido do cliente, ele tem esses elementos aqui participantes. Pode variar de uma literatura para outra, mas em linhas gerais, isso aqui, o que está nesse slide abrange um ciclo característico, típico, um ciclo de pedido típico. Então vamos lá, aqui se começa com o cliente fazendo um pedido. Faz o pedido do quê? De um produto, de um serviço. O fornecedor então recebe esse pedido, faz o processamento, depois ele faz uma análise de crédito do cliente, ou seja, o cliente tem condições, vai ter como pagar esse pedido, ok, ou ele já pagou. Se ele já pagou, essa análise está feita, está concluída. Mas em geral, às vezes ele vai fazer um financiamento, então precisa fazer uma análise de crédito. Depois disso, passada pela análise de crédito, análise de estoque. Esse produto tem estoque? Se não tem, é preciso providenciar a fabricação. Depois disso, uma análise de local de entrega. E aqui entra aquela questão da roteirização, estabelecer o melhor roteiro possível de entrega. Bom, uma vez você já sabendo como vai fazer a entrega, partimos então para a separação do pedido e realização da embalagem. Depois disso, gera-se os documentos fiscais, os romaneios, lembra? Romaneio, nota fiscal, dependendo do tipo de transporte que vai ser adotado, o modal, a estrutura desse modal de transporte, você precisa gerar alguns documentos. Depois entra-se no transporte propriamente dito e até chegar na casa do cliente. Tá ok? Então, esse é um pedido típico hoje que se processa na grande maioria das compras. O próximo ciclo aqui que nós vamos ver em detalhe é o de reabastecimento. Ela tem o acionamento do pedido pelo varejista, a emissão do pedido do varejista. Ou seja, aqui é o varejista que faz, aqui é o fabricante que recebe. Ou atacadista, dependendo da quantidade de níveis que eu tenho na minha cadeia. Uma vez que ele recebeu o pedido, ele emite o pedido. Esse pedido, então, é atendido
passa por um processo de atendimento semelhante àquele do ciclo de pedido do cliente e então o produto, o lote de produtos, no caso, né, é recebido pelo varejista. Então, aqui também simplificado, mas na verdade envolve essas 4 etapas. Ok? Isso é do ponto de vista da reposição. E aqui nós temos um exemplo de ciclo de manufatura. O ciclo de manufatura ele pode variar bastante dependendo do setor que a empresa atua, que produto ela fabrica. E no nosso exemplo aqui é uma fábrica de papel. E aí nós temos um ciclo de fabricação que começa lá com a matéria-prima, que é a madeira. A madeira é a matéria-prima para o papel. Passo por uma etapa de descascamento dessa madeira, ou seja, eu tiro tudo que não pode ser utilizado para a preparação do papel. Em geral é a casca da árvore, né? Aí um processo chamado de polpação química, ou seja, os pedaços de madeira ali são cozidos literalmente, né? Para que você possa então realizar a polpação mecânica, que é moer este produto resultante da polpação química. Né? Porque moer depois, porque aquilo torna esse material mais mole, né? Para facilitar essa moagem. Okay? Depois faço uma limpeza desta substância agora aqui, certo? Que está numa condição de massa, né? Uma massa bem fluida já. Depois que eu faço essa limpeza, eu faço um achatamento, um processo de achatamento. Veja que existe aqui uma figura bem bacana, figura bem feita, com a representação de cada uma das etapas aqui. Então, o achatamento é uma mistura das fibras que resultaram aqui da limpeza com água. Aí passo por um outro processo chamado seção de fio, em que a água é removida e aí essas fibras de celulose passam a compor uma folha já próxima daquela folha que a gente conhece. Eu estou na etapa cética, já estou próximo, né? Aí, em seguida, tem a formação do papel. A polpa é diluída em 100 vezes o seu peso, né? Incrível como é que rende, né? A polpa rende. E aí ela é passada pela prensa em seguida, formando os rolos de papel, os cilindros de papel, que são submetidos à secagem, porque todo esse processo aqui, a partir da polpação, você vê que tudo envolve água, né? Aí faz o revestimento, ou seja, o papel é colorido, coloca-se a cor que você precisar, né? Está aqui um exemplo, azul, por exemplo, né? Aí faz o que chama de calendramento, que você coloca aí vários rolos, né? Faz uma compressão desses rolos, um acabamento nesses rolos para poder então entregar o papel, tá? O que se faz com os resíduos? Uma reciclagem. Não dá. Sempre tem resíduos nesse processo, né? Você pode reciclar, torná-lo polpa novamente e utilizar em outros processos. Então, um exemplo de um ciclo de manufatura. Veja que eles têm aqui várias etapas. Eu peguei o caso do papel, porque é um ciclo, né, simples, fácil da gente entender, mas existem outros. Existe, por exemplo, o ciclo do lápis. Aqui eu representei como é que se fabrica um lápis. Também tem lá, desde a madeira, né, desde a plantação, da árvore. Aqui já está até mostrando a plantação da árvore, porque você não pode cortar simplesmente uma árvore que está na natureza, né? Usar árvores que foram plantadas para esse fim, senão você está agredindo o meio ambiente. Então você planta uma árvore
destinada à fabricação de papel, ou então à fabricação de lápis ou outro produto de madeira. Aí passa aqui, a árvore cresce, né? Faz fotossíntese, incorpora massa, cresce, depois ela é cortada, passa aqui por um processo de tratamento, depois ela se transforma em tábuas, com material já bem limpo das impurezas, vai aqui até chegar no lápis, né? Você tem aqui o ciclo do lápis. Então aqui estão detalhadas todas as etapas que você pode depois olhar com calma se tiver curiosidade de saber quais são todas as etapas de fabricação de um lápis. Temos aqui um ciclo de fabricação de cimento, muito interessante. Passa aqui, mostra aqui todas as etapas de fabricação do cimento. Passar a estudar agora o ciclo de aquisição. O que é esse ciclo de aquisição? O comprador faz o pedido, aí o fornecedor vai receber o produto, o fornecedor atende o pedido que foi feito do comprador, o comprador recebe o suprimento, né? Então aqui é a empresa que está fazendo isso. E aí o comprador retorna os fluxos reversos ao fornecedor ou ao terceiro. O que é esse fluxo reverso? Pagamento, ou devolução, ou qualquer outra atividade de logística reversa. Como a gente viu, logística reversa existe em toda a cadeia, né? Em toda a cadeia de suprimentos. Então esse é o ciclo de aquisição. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.